Maio de 2020. Estamos ainda em pandemia do Covid-19. Muitas reflexões, muitas angústias, muitas esperanças. Mas como adultos, compreender é sempre importantíssimo para que possamos agir escolhendo o melhor, criando o melhor. E o que é que nos trouxe aqui? Será que esta é resultado de uma crise de saúde? É uma crise econômica ou política? O que é que nos trouxe aqui? A perda da liberdade. É fato que estávamos acostumados a viver com todo o tempo do mundo com todo espaço e quase nenhum tempo do mundo. Dizíamos o tempo todo, não tenho tempo, estou correndo muito, tenho que ir ali e voltar, tenho que ir acolá e voltar, tenho que voltar de novo, tenho que ir ali, não tenho tempo. Agora temos todo o tempo do mundo e quase espaço nenhum semi-confinados. Muito difícil. É muito difícil lidar com isso. É muito difícil lidar com si próprio, com sua esposa, com seu marido, seus filhos, outras pessoas da família que estejam em casa. É muito difícil ter tempo para sermos, para convivermos. Mas o que é que nos trouxe aqui? Havia unidade antigamente. Unidade, não havia separatividade. Havia unidade. A pessoa, o outro, a natureza, o Criador viviam em comunhão. Se ajudavam para enfrentar as adversidades da vida, sobreviver e prosperar. O tempo passa, começamos a inventar ou a criar instrumentos e máquinas, e em 1712 um britânico chamado Thomas, eu não lembro o sobrenome, 1712 foi isso, ele inventa um bombeador de água para gerar energia para mineração, para que a gente pudesse fazer mais com menos esforço, com menos tempo. E isso passa a ser usado nas, então, primeiras corporações. Corporação se entendia como várias pessoas a trabalharem juntas em variadas tarefas, com vários objetivos, sendo o primordial de criar, de ganhar de maneira lícita e perene o maior retorno possível para quem é o dono do negócio. E as pessoas queriam fazer parte das corporações, elas queriam ser incorporadas. Por quê? Porque o propósito de servir a população local era claramente declarado, seguido, compreendido como um serviço importante por quem estava lá. As pessoas queriam ajudar a produzir porque elas sabiam e sentiam que seriam beneficiadas por isso. A logomarca dizia isso, o dia a dia mostrava isso. Então, era algo sagrado a corporação inicialmente. E isso evolui, e as pesquisas começam a ser feitas, observações de novos instrumentos, novas máquinas. Dá-se aquele pique do que depois foi chamado de progresso, que era a criação do homem sobre a natureza, né? E ao final dos anos 1800, já ali bem próximo de abolir a escravidão, os negros que estavam libertos começaram a se movimentar para que eles também tivessem direito à liberdade e à propriedade. Eles haviam passado um grande tempo, sem liberdade e sendo propriedade de outros. Mas aí rapidinho os advogados das corporações enxergam aí uma possibilidade para se beneficiar e trazer para as corporações esses direitos. Então eles dizem que a empresa, a corporação não é mais uma coisa, a corporação precisa desses direitos, porque elas são pessoas, mas elas são pessoas jurídicas, é o CNPJ de hoje. E aí vão lá e apresentam sua tese para os juízes, as pessoas, as autoridades devidas, e isso é incorporado, sim.
as leis, passa a ver CNPJ com todos os direitos. A empresa que vira uma pessoa jurídica agora passa a pegar dinheiro emprestado, comprar e vender produto e propriedade, pode processar e ser processada e administrar o negócio. Mas aí eu te pergunto, que tipo de pessoa é uma corporação? Ela já não é mais um grupo de pessoas, como inicialmente, mas uma pessoa legal frente à lei. A empresa se torna uma pessoa sem moral e, por consequência, sem consequências morais. Ela agora passa a cumprir a lei. Ela há de ser legal, não mais moral. A empresa então se torna uma pessoa sem alma. O quanto é o bastante de lucro não existe mais para elas. A questão é cumprir as leis. E o objetivo disso é lucrar e lucrar mais. Não importa mais se elas não cuidam mais das pessoas, se elas não cuidam de natureza, nem de nada. Elas agora podem, inclusive, descumprir a lei. E irão fazê-lo. Se elas puderem pagar pelas penalidades, desde que os lucros sejam maiores. É uma grande mudança já a partir daí. É porque essa empresa agora, como pessoa, legalmente, passou a ter responsabilidade limitada. Então deixa que alguém de fora da empresa resolva as consequências nefastas de sua exploração sem limites do povo e da natureza. A dela está ali, bem fechadinha, limitada. É pagar dinheiro pelo dano e ela vai incorrer no dano. Se ela já entender que fazendo isso terá mais dinheiro, paga a multa e segue. E aí o povo e a natureza não seguem. Rapidinho é criada uma ideia muito generalizada de que há em todo lugar pessoas famintas, na miséria, passando fome, e que elas vão segurar aí a bandeira da empresa sob o argumento de que é melhor algo do que nada. Estão na miséria, não tem nada. Então os donos, os gestores espalham essa ideia, essa mensagem pelo mundo inteiro. A questão é que esse alguma coisa é um pouquinho de dinheiro apenas. Há um custo social e ambiental gigante. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Vamos à frente. Em 1940, os donos das empresas, seus gestores, e aí o mundo já está pipocando de empresa. Elas já querem não mais ser nacionais e transnacionais, já pensam em ser maiores do que isso. Ser os nomes inicialmente usados, transnacionais. E aí eles vão lá conversar com os químicos e pedem aos químicos para que criem produtos que sejam mais baratos de serem fabricados, que possam ser estocados, que não se percam, que não estejam passíveis de serem comidos por insetos, pragas, que sejam fáceis de vender. E os químicos começam a trabalhar e começam a criar. É o início da era dos químicos sintéticos, ou também foi chamado pela era dos petroquímicos. Aí explode, pneus, inseticidas, pasta de dente, cosméticos, tudo que você tem a imaginar. Começa a ser usado, sim, em larga escala os inseticidas nas alimentações, nos alimentos, na agricultura, por exemplo. Já se sabe da destruição ao planeta, da deformidade que isso causa na vida dos bichos, das plantas e das próprias pessoas. Só que isso é negado veementemente porque o dinheiro começa a pipocar. E elas começam a ganhar novos mercados, a crescer. As faculdades de administração estão aí em plena expansão com esse pensamento. A competição é o que vai trazer paz e harmonia.
E que tudo que as pessoas têm que fazer é entrar numa empresa, seguir os comandos, e será muito melhor para todos, porque os produtos serão mais baratos e chegarão a todos. Mas deixa eu trazer um questionamento. Por exemplo, se eu pegar um revólver e atirar em você e matar, isso é um crime. E há penalidades severas para isso. Mas se eu produzir e te vender e tu comeres alimentos, por exemplo, que te matem, só que de pouquinho em pouquinho, que estraguem teus pulmões, teu coração, teu rins, teu fígado, entupa tuas veias, artérias, que te mate. Só que devagarzinho. Isso não é um crime. É ou não é? Vamos voltar um pouquinho. 1869 é criada a margarina. A margarina foi uma tentativa de fazer uma pasta barata para alimentar peru. Não deu certo. Rapaz, vamos transformar isso em comida de gente. Pega essa embalada aí da época dos químicos e sintéticos, já espalhado pelo mundo todo. E aí dá uma ajeitada daqui para acolá. E aí conseguem um ótimo prazo de conservação, textura firme, mesmo em temperatura ambiente, que não tinha ranço, não pegava fungo, os insetos, as pragas não queriam comer os roedores. Ou seja, perfeito para vender para as pessoas. Um não alimento. É verdade, um não alimento. Com essas características aí, isso não é alimento. É vendida até hoje em qualquer vendinha, essas delicatessen, ou qualquer supermercado no mundo inteirinho. Isso mata. Dá câncer. Percebam, a indústria tem uma responsabilidade central no desequilíbrio ecológico e na crise de saúde da humanidade. Foi a partir do desequilíbrio ecológico que a doença do Covid passa do bicho para a pessoa, gera uma crise sanitária e virá com ela a econômica e virá a social e tantas outras, se nós não aproveitarmos para refazer essa estrutura. Nós precisamos tirar a competição da prioridade e trazer